Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. Olá, 7º ano, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, então nesta videoaula vamos fazer uma grande revisão, tá? Dos conteúdos que a gente já viu, beleza? Então eu vou acompanhar essa revisão pelo livro. Então separem o livro de vocês para a gente iniciar a revisão. Bom, então estamos aí na página 11 do nosso livro, tá? Quando a gente estava estudando ainda sobre a dinâmica da Terra, como que a Terra funciona, tá? Falamos aí do conceito de planisfério, tá? E sobre a teoria da deriva continental. Lembrar sempre, pessoal, não se esqueçam, deriva, quando eu estou falando de deriva, ó, movimento, como se fosse um movimento dos continentes. Parece estranho, mas sim, acontece, tá? Esse distanciamento entre os continentes, como está ilustrado aí nessa imagem. Antigamente, olha só, há 225 milhões de anos atrás, existia um único continente que era chamado de Pangeia, e ao longo dos anos, os continentes, por vários motivos, né, são várias as ocorrências que vão fazendo com que os continentes se movimentem, né, até chegar no formato que nós conhecemos hoje, né, dividido aí entre esses continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica. Beleza? Evidências, podemos falar aí as paleontológicas, que comprovam que antigamente existia uma Pangeia, um continente único. Olha só, o mesmo fóssil, muito importante quando a gente está falando da evidência paleontológica, é que não é o mesmo animal, não é o mesmo fóssil, tá? É a mesma espécie, tudo bem, 7º ano? Olha só, no caso desse réptil terrestre aí, tá? Foi encontrado um fóssil, um animal na América do Sul e um outro animal, só que da mesma espécie, lá na África, tá? São fósseis similares, extremamente parecidos, tá? Comprovando que a população desse réptil viveu nesta área, tá? Há centenas de anos, comprovando aí que realmente houve uma Pangeia, tudo bem? Outra evidência que reforça essa movimentação, que já teve consequências, né, sobre isso, é a teoria de tectônicas das placas, tá? As placas litosféricas ou placas tectônicas, que de acordo com o movimento gerado entre a fricção, né, entre elas, tem como várias consequências, né, naturais, e auxiliou aí a formação dos continentes, tá? Uma evidência disso também, que dá para a gente enxergar na placa sul-americana, né, um formato muito similar da América do Sul, quase delimita o continente da América do Sul. Bom, falamos também das camadas da atmosfera, tá? Lá na página 28, temos aí um texto muito interessante, leiam ele novamente, tá? Se você leu, releia para lembrar do conteúdo, pois é muito importante. A atmosfera é representada por essa camada meio azulada aí do planeta Terra, tá bom? E existem as camadas, vocês lembram? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vejam só, importante que a camada onde nós vivemos é chamada de troposfera, tá? Se estende por aproximadamente 15 quilômetros de altura a partir do nível do mar. Essa camada que se encontra a maior quantidade do ar, tá? Uma curiosidade que é na troposfera onde estão localizadas as nuvens, e nela ocorrem todos os fenômenos relacionados ao clima. Vai ser a chuva, tempestade, relâmpago, furacão, entre outros fenômenos naturais, tá? E quanto mais distante da superfície, maior a temperatura vai diminuindo, chegando até menos 60 graus Celsius, beleza?
Então, essa aí é a característica, uma descrição da troposfera, beleza? Uma camada, a primeira camada da atmosfera. Existem as outras camadas, como está exemplificado lá na ilustração, né? Leiam aí, lembrem das características das outras camadas. Se for preciso, pessoal, façam um desenho, tá? É bem interessante e a gente tem que lembrar dessas camadas da atmosfera. Falamos também sobre o agrupamento e classificação dos seres vivos, tudo bem? Lá na página 50 tem esse texto super interessante. Pessoal, infelizmente a gente não tem tempo suficiente para passar todos os conteúdos de forma objetiva, tá? Então eu estou fazendo uma revisão mais complexa, uma revisão maior ainda, só que tudo isso a gente já viu, então não deixe de ler, tá? Leiam aí os textos, tá, que eu sugeri, façam os exercícios que, obviamente, vocês estão fazendo, creio eu, beleza? Então, não deixem de ler, não deixem acumular os conteúdos, tá? Bom, sobre classificação e agrupamento dos seres vivos, a importância, né, de classificá-los, acho que isso daí ficou muito claro, né? A partir da hora que a gente consegue agrupar e classificar os seres vivos, fica mais fácil da gente estudar, não é mesmo? Então, por isso que o Linneu, ele resolveu fazer isso, querer agrupar os seres vivos, de modo geral, em grupos de acordo com as suas características, tudo bem? Ele não entendia muito de fotossíntese, tá? Ele não tinha tanta informação sobre a fotossíntese na época. Só que a partir da hora que ele soube, que ele dividiu, não, plantas vão ser plantas agora. Todas as plantas, todas as espécies de plantas vão ter um nome. Aliás, todas as espécies de seres vivos vão ter um nome, sistema binominal, e eu vou agrupá-las em um grupo, que eu vou chamar esse grupo maior aí de reino, reino das plantas, reino planti ou reino plantae, tá bom? A partir da hora que ele fez isso, ficou mais fácil de entender o processo de fotossíntese, ficou mais fácil de entender a variedade das espécies de plantas, né? Então foi extremamente importante. Aí, como a gente já falou, né, classificar para organizar, tá? Sistema natural de Linneu fez o estudo conhecido também por taxonomia de Linneu. O que é a taxonomia de Linneu? O estudo da classificação dos seres vivos, tá bom? Sistema binominal, então o que ele fez primeiramente? Dar nome aos bois, dar nome às espécies. Cada espécie vai ter um nome binominal, que eu vou chamar de nome científico. Por que nome binominal? Porque sistema binominal. Porque ele é tipo, vai ter dois nomes, tá? O primeiro nome é sempre o gênero e depois um nome que vai completar a espécie, tá? Então, primeiro nome, gênero, e depois formando a espécie. É o sistema binominal, os nomes científicos dos seres vivos que o Linneu propôs. E para evitar confusão entre traduções de línguas e facilitar o estudo ainda mais, ele utilizou o latim, tá? Uma língua morta, língua que não existe mais, que originou aí o português e o espanhol, e ele resolveu universalizar aí o sistema binominal. Cada ser vivo vai ter um nome e esse nome vai ser em latim. Após isso, né, ele delimitou os grupos, tá? Que os seres vivos iriam encaixar em cada grupo, dependendo das suas características. Então, temos o reino e 5 reinos: os animais, os protistas, as bactérias, fungos e planta. Planta vai ficar onde? Reino das plantas. Animal vai ficar onde? Reino dos animais, tá? A partir dessas diferenças, vão se encaixando aí nos outros grupos, nos filos, classe, ordem, famílias, gênero e espécie, chegando às espécies.
fora o sistema de classificação de Linneu, podemos também dividir os animais com o tipo de célula que ele tem, tá? Dividir os seres vivos, tá? Correção, dividir os seres vivos de acordo com o tipo de célula que ele tem. Qual que é o seu tipo de célula? Eucarionte. Existem seres vivos que possuem o tipo de célula eucarionte e seres vivos que possuem o tipo de célula procarionte, tá? Então, são características dos seres vivos. Então, o reino animalia, os animais, são eucariontes. O que isso significa? Possuem o tipo de célula eucarionte, tá? Isso é muito importante, pessoal. São multicelulares, ou seja, compostos de mais de uma célula, tá? Célula do seu sistema nervoso, célula do seu sistema digestório, célula do seu sistema respiratório, lá dentro do seu pulmão, você tem célula do seu sistema sanguíneo, então não é unicelular, você tem multicélulas, multicelulares. Não são capazes de produzir o próprio alimento, obviamente, como a gente já sabe, dependendo de outros seres vivos para a sua alimentação, ou seja, são heterotróficos. Eles dependem de outros seres vivos aqui para a sua alimentação, ou seja, eles são consumidores, precisam de consumir, tá bom? Exemplos aí, as esponjas, polvos, aranha, peixe, ave, é bem diverso, viu, pessoal? Reino animal. Reino animal. Qual que é o próximo grupão lá? Dentro do reino animal. Temos reino animal, vamos voltar aqui, ó. Reino, né? Depois tem filo. Então, os animais podem ser vertebrados e invertebrados, não é mesmo? Então, filo dos vertebrados e o filo dos animais que não possuem vértebra. E dos vertebrados, quais animais que possuem vértebra? Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. 5 classes. Assim em diante, até chegar nas espécies. Beleza? Características, então, do reino das plantas, tá? Eucariontes também, o mesmo tipo de célula que tem nas plantas, é o mesmo tipo de célula que está aí no seu sangue agora, tá? São pluricelulares. Qual que é a diferença de pluricelular para multicelular? Nenhuma. Beleza? Pluricelular e multicelular, mesma coisa. São capazes de produzir o próprio alimento pelo processo de fotossíntese e por isso são chamados de autótrofos, do grego autos por si próprio, e trofo significa alimento. Beleza? Musgos, samambaias, pinheiros, laranjas, é um grupo muito diverso também. O reino das plantas. Característica principal, capacidade de fazer fotossíntese, coisa que você não sabe fazer. Reino protista, tá? Os protozoários e alga. Lembra? Protista, protozoário, a de alga. Podem ser eucariontes, também eucariontes, unicelular ou pluricelular, tá bom? Aí vai depender de qual grupo que a gente está falando. Autótrofos, no caso das algas, tá, pessoal? As algas pluricelulares, conhecidas como sargaço, olha só, podem formar grandes aglomerados que flutuam no mar. É por isso que podemos dizer que a maior parte do oxigênio está no ar são feitos pelas algas marinhas. A Amazônia é o pulmão do mundo? Já ouviu falar nessa informação? A Amazônia é o pulmão do mundo? Porque na Amazônia tem muitas árvores e as árvores fazem o oxigênio. Não, está errado. Por quê? Algas marinhas também fazem fotossíntese. E algas são protistas, tá? Alga é representação do reino protista. Podem ser autotróficos, né, como a gente acabou de dizer, ou heterotróficos, quando eu estou falando de plasmódio, triponossomas e leishmanias. Meu Deus do céu, que nomes são esses? São protozoários, tá? E finalizando aí os reinos, temos o reino fungi e o reino eubactéria, ou reino monéria. Vocês podem encontrar aí também reino monéria em algumas ocasiões. Reino fungi são eucariontes, heterotrófos,
a maioria é pluricelular, mas alguns também unicelular, tá? E não formam tecidos, tá? Beleza? Eles não possuem tecido, mesmo que a maioria possa ser aí pluricelular ou multicelular. Eles não formam tecidos verdadeiros. As suas células formam tecido, tá? Você não tem o tecido muscular? Células musculares vão compor aí o tecido muscular. Só que no reino os fungos não, tá? Eles não formam tecidos, como também nas plantas. As plantas possuem tecidos, tá bom? Nos fungos não, eles não possuem tecidos verdadeiros. E por fim, as bactérias são procariontes unicelulares. É os mais diferentes, os mais diferentões, tá? São procariontes, ou seja, possuem o tipo de célula procarionte e são unicelular, são um tipo de célula. E por último aí, algo que a gente já falou bastante, são os conceitos de biosfera, tá? A camada do planeta Terra onde pode existir vida, tá? Temos então a hidrosfera, litosfera, compõem a biosfera. Que principalmente na litosfera vai estar aí os biomas que a gente mais conhece, tá? Que a gente já falou aí ao longo das nossas aulas, tá? Os biomas e os formados aí por vários ecossistemas. Como diz aí, em um mesmo bioma é possível encontrar regiões com aspectos diferentes em relação às condições ambientais, como por exemplo o relevo, altitude e clima. Esses aspectos vão determinar os ecossistemas daquele bioma. Bom, pessoal, finalizando então, façam esses exercícios, tá bom? Questão 1. Explica a teoria da deriva continental. Quais são as suas evidências? De forma bem simples, tá? Não precisa descrever muito, não. Essa questão. 2. Eu quero 10 nomes científicos de cada reino, tá? Quero nome científico, quero nome comum, não. Quantos reinos que existem? 5, né? Então, 10 nomes científicos de animais, 10 nomes científicos de bactérias, sim, eu vou querer nome científico de bactéria, 10 nomes científicos aí dos fungos, de planta e de cada reino, tá bom? Só colocar lá o nome científico e colocar na frente o nome comum, tá? Não só o nome comum, tá? Eu quero também o nome científico, bonitinho lá, sistema binominal, os dois nomes, colocar em itálico, tá? Porque como está em latim, a gente tem sempre que diferenciar do outro texto, né? Os nomes científicos têm que estar sempre representados em itálico, né? Que é aquela letra um pouquinho tombada, tá bom? Questão 3. Por que o estudo de Linneu foi importante? Por que a taxonomia de Linneu é importante? Foi importante. É importante até hoje. Próxima questão. Os felinos e canídeos representam qual classe? Felino e os cães, os canídeos, estão na mesma classe? Se estão, qual é essa classe? Estão em classe diferente? Qual é o nome das classes? Qual que é o filo deles? Eles estão no mesmo filo? Qual que é o nome do filo? Estão no mesmo reino? Aí já adiantando é óbvio, né? Todos eles são animais, então vão estar aí no mesmo reino. Então, responder aí essa questão. Questão 5. Qual reino possui como representante seres vivos que possuem o tipo de célula eucarionte? Tá? Então, quais reinos que possuem o tipo de célula eucarionte e produzem seu próprio alimento? Pegadinha, hein? Qual reino, tá? Que vai ter como representantes seres vivos eucariontes e vão produzir o seu próprio alimento? É um reino? É dois reinos? São quantos reinos? Qual que é o reino? Tá? 6. Qual que é a diferença dos seres vivos procariontes e eucariontes? Agora eu quero a diferença, tá? E citar pelo menos um representante de cada grupo, beleza? Qual que é a diferença entre um procarionte e um eucarionte? Já que você citou a diferença, me fala então um ser vivo, nome científico também. Um ser vivo. Eucarionte, nome científico, lá bonitinho, e o nome comum, tá? E um ser vivo procarionte, nome científico e o nome comum.
Cite o nome científico de duas espécies de seres vivos que fazem a fotossíntese. Por último, né? Faz também. Então, nome científico lá bonitinho. E nome binominal, lembra sempre, tem que ter sempre o gênero e espécie, formando o nome científico, em latim, tá? De seres vivos que fazem fotossíntese. Fácil demais, tá? Pessoal, então, espero que tenha sido produtivo, tá? Bons estudos, não deixem de estudar. Grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho certo.